Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast Nos Bastidores da Lei e ao episódio de hoje, que é Decifrando o artigo 121 do Código Penal. Eu sou a Laura e hoje eu tô aqui com as minhas colegas Catiane, Luana, Mariana, Giovana e Rafaela para mergulharmos em um tema muito relevante, que é o artigo 121 do Código Penal, que vai tratar do crime de homicídio. Os crimes contra a vida são questões sensíveis e compreender a legislação que os envolve é fundamental para a gente entender como a justiça atua. Nessa conversa, a gente vai explorar a definição de homicídio, suas modalidades, causas de aumento e diminuição de pena e trazer exemplos práticos que ajudam a entender a aplicação da lei. Preparem-se para um bate-papo esclarecedor. Os crimes contra a vida são, historicamente, alguns dos mais antigos na legislação de diversas civilizações. A vida é considerada o bem mais precioso para um ser humano, e, portanto, tirar a vida de outro é visto como uma das maiores violações da ordem social. No Brasil, o Código Penal de 1940 trouxe o artigo 121 em sua forma atual, embora ele tenha passado por algumas alterações ao longo dos anos. O artigo 121 diz: matar alguém, pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Isso é o que diz o caput do artigo 121. E ele qualifica o que é um homicídio simples. Os parágrafos subsequentes do artigo trazem outras tipificações de homicídio. Vamos discorrer sobre essas tipificações de homicídio a seguir. O direito à vida é consagrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais. O artigo 121, apesar da sua redação simples, é extremamente abrangente. Ele tipifica o ato de matar como crime, estabelecendo uma pena que varia de 6 a 20 anos de reclusão. Mas vale lembrar que a natureza e as circunstâncias de cada caso influenciam diretamente na aplicação da pena, podendo atenuar ou agravar a aplicação da pena a depender de cada caso. Diferenças de homicídio. Homicídio simples. No caput do artigo, define o homicídio simples como a supressão da vida humana extrauterina. Segundo o professor Kleber Mason, isso significa matar outra pessoa sem circunstâncias que agravem ou diminuem a pena, o que pode variar de 6 a 20 anos de reclusão. Em geral, o homicídio simples não é classificado como crime hediondo. Importante ressaltarmos que a motivação para o crime não altera sua classificação. Pode ser uma discussão banal ou um acidente, mas o foco é a vida que foi tirada. Mas enquanto a morte de um feto? No Brasil, não é considerado homicídio. O Código Penal, ele distingue entre a vida intrauterina e extrauterina. O homicídio, ele se aplica após o nascimento. O homicídio pode ser classificado como doloso quando há intenção de matar ou culposo, quando a morte ocorre por imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo, um motorista que atropela alguém ao violar as regras de trânsito. Homicídio qualificado. O homicídio qualificado ele ocorre em circunstâncias que o tornam o crime mais sério. Isso está previsto no inciso 2º do artigo 121. Os 5 incisos listam motivos qualificadores, como motivo torpe, recompensa, motivo fútil, uso de veneno e emboscada, resultando entre 12 a 30 anos de reclusão. Esses crimes são considerados hediondos independentemente das suas circunstâncias. As qualificadoras refletem a gravidade do ato, incluindo a motivação reprovável ou métodos cruéis. Elas se dividem em motivos do crime, inciso 1 e 2, modos de execução, inciso 3 e 4, e vítimas, inciso 5. No homicídio culposo, previsto no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, o autor não tem intenção de matar, mas causa a morte por imprudência. Temos duas espécies de culpa: a inconsciente, onde o autor não prevê o resultado, e a consciente, onde ele reconhece o risco, mas acredita que pode controlá-lo.
Um exemplo clássico são os acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados. O homicídio privilegiado, derivado do doloso, pode ter pena reduzida se cometido sob forte emoção após provocação injusta ou por relevante fator social e moral, conforme o artigo 121, parágrafo 1º. E o que seria um relevante valor social? Isso se refere a crimes cometidos para beneficiar a sociedade. Por exemplo, matar um estuprador pode gerar uma revolta social. Já o relevante valor moral diz respeito a interesses pessoais, como matar o assassino de um ente querido. Lembrando que, para ser considerado sob violenta emoção, o agente deve reagir imediatamente a uma provocação injusta. Já a legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, ocorre quando alguém age para proteger a si mesmo ou a terceiros de uma agressão injusta e iminente. Nesse caso, o homicídio não é considerado crime, pois visa proteger a vida. Penas e consequências. As penas, elas variam conforme as circunstâncias do crime. Seja o tipo dele, seja a gravidade dele, tudo isso influencia. Vamos começar pelo homicídio simples. A pena varia de 6 a 20 anos de reclusão. Dependendo da gravidade, o crime ele pode ser cumprido em regime fechado, aberto ou semiaberto. O primeiro parágrafo menciona que a pena ela pode ser diminuída, somente em casos de fortes emoções ou provocações injustas, reduzindo de 1/6 até 1/3. As consequências incluem a perda de cargos públicos, a restrições de direitos e registros criminais. O homicídio culposo, a pena de detenção varia de 1 a 3 anos, geralmente cumprida em regime aberto ou semiaberto. São aqueles crimes que não são tão graves. Pode ser substituída até por penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade. As consequências incluem registros criminais e perda de direitos, além da responsabilidade de indenizar a família da vítima. O quarto parágrafo aumenta a pena em 1/3, se houver omissão de socorro ou se o crime for resultado de negligência. Para o homicídio doloso, a pena também aumenta em 1/3, se a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Já o homicídio qualificado, a pena varia de 12 a 30 anos, com a possibilidade de aumento se houver agravantes. As possibilidades incluem pena privativa de liberdade, inabilitação para cargos públicos, perda de bens e restrições de direitos. O regime de cumprimento da pena pode ser fechado, semiaberto ou aberto, dependendo da gravidade do crime, como eu tinha dito anteriormente lá no começo, que cada caso é um caso. Então, influencia muito para chegar ao resultado dessa pena. Atenuantes e agravantes nos casos de homicídio. No contexto do homicídio, tanto os atenuantes quanto os agravantes influenciam diretamente sobre a pena. Os agravantes são motivo torpe, quando as razões são moralmente reprováveis, como ciúmes ou vingança, que elevam a gravidade do crime. Traição ou emboscada. As ações são premeditadas e indicam a intenção de surpreender a vítima. Reincidência. A prática de novos crimes após uma condenação anterior, aumentando a periculosidade do agente. Já os atenuantes são fortes emoções, quando o autor age sobre uma forte emoção em resposta a uma provocação injusta, podendo resultar em redução da pena. Injusta provocação. Se a vítima provocou o agente de forma injusta, isso pode atenuar a responsabilidade do mesmo. Circunstâncias pessoais. São os fatores pessoais de cada indivíduo, como a idade ou o estado de saúde mental, que podem ser considerados pelo juiz para a diminuição da pena. O homicídio privilegiado é cometido por motivos de relevante valor moral ou social, como proteger um ente querido. Esses fatores são essenciais para a individualização da pena base, garantindo que a resposta penal seja justa e proporcional às circunstâncias do crime. Para ilustrar como essas leis são aplicadas na prática, vamos discutir alguns casos famosos. O caso von Richthofen, por exemplo. Esse caso chocou a sociedade em 2002, quando Marisa e Manfred von Richthofen foram assassinados em sua mansão no bairro Nobre de São Paulo. Suzane, a filha, e os irmãos Cristi e Daniel Cravinho foram condenados em 2006 por homicídio triplamente qualificado. Os três foram condenados a 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção, e o pagamento de 10 dias, multa no valor já estabelecido, por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º, e o artigo 347, parágrafo único,
artigo 69 do Código Penal. O caso da Elise Matsunaga também. Em 2012, Elise confessou ter assassinado seu marido, o empresário Marcos Quintano, e esquartejou o corpo, o que levou à condenação de 19 anos e 11 meses por homicídio triplamente qualificado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º, e por destruição e ocultação de cadáver. Outro caso que podemos citar é o caso Elisa Samúdio e goleiro Bruno. O caso aconteceu em 2010, quando Elisa desapareceu. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, de quem foi amante. O corpo de Elisa nunca foi encontrado. Algum tempo depois, Bruno confessou ser o mandante do crime. Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele também foi condenado a 3 anos e 3 meses em regime aberto pelo sequestro do seu filho recém-nascido e cárcere privado. E ainda mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. A pena foi aumentada porque o goleiro foi considerado mandante do crime e reduzida porque ele confessou. Os 3 exemplos que trouxemos, o caso von Richthofen, o caso Matsunaga e o caso Elisa Samúdio e goleiro Bruno, exemplificam muito bem como funcionam os agravantes dentro de um homicídio qualificado. Os 3 casos são homicídios triplamente qualificados. Os 3 casos mencionam os incisos 1, 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121. Nesses incisos, existem as qualificadoras deste homicídio, sendo o inciso 1º. Em caso do homicídio ser cometido mediante a paga ou promessa de recompensa ou por um outro motivo torpe, no inciso 3º, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar em perigo comum. E, no inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Sendo assim, nós vemos como funciona na vida real a aplicação destes agravantes de um homicídio qualificado. Esse foi um mergulho no artigo 121 do Código Penal, bem como seus atenuantes e agravantes, suas penas e implicações. Esperamos que tenham gostado e que essa conversa tenha trazido clareza sobre um tema tão complexo e relevante, que ouvimos tanto falar em jornais, televisão, mas pouco sabemos como funciona na prática. Não se esqueçam de nos seguir, compartilhar com os amigos e também mandar opiniões e dúvidas para nós. Até a próxima!